Capítulo 319, Carta de Amizade. 4. Ela não se moveu. Yonvou suspirou. Ele achou que ela teria algum tipo de reação se mostrasse seu rosto, mas nada mudou. Ainda assim, Yonvou continuou a falar com Ananta. Mesmo que ela não mostrasse reação, provavelmente estava escutando em algum lugar do seu subconsciente. Quando Ananta acordasse, Yonvou esperava que ela contasse tudo pelo que passou. Yonvou era quem mais queria que Ananta recuperasse seus sentidos. Ele queria que aqueles que se lembravam e gostavam do seu irmão fossem felizes. Ele colocou sua máscara de volta e se virou para ver Bran com um sorriso amargo. Obrigado, como sempre. Eu quis deveria estar dizendo isso, já está indo. Não tem necessidade de gastar mais tempo aqui. A Seixa vai ficar brava se você sair sem dizer nada para ela. Da última vez, fiquei em apuros tentando acalmá-la porque você saiu sem falar nada. Yonvou riu. É só convencer ela que antes que Yonvou pudesse terminar, eles ouviram um som de alguém correndo no corredor e a porta se escancarou. Tio. Seixa pulou nos braços de Yonvou com suas pernas curtas. Yonvou a pegou rapidamente para que ela não se machucasse. Tio. Você ia me deixar para trás de novo, não é? Seixa olhou para Yonvou, estufando suas bochechas. Sempre que Yonvou colocava sua máscara, significava que ele sairia em breve. Yonvou começou a soar frio, sem saber como daria uma desculpa. Você também foi embora assim da última vez. Como pôde fazer isso comigo? Seixa, você vai brincar comigo primeiro, não é? Ou Seixa olhou para o chão com um rosto triste. Você não gosta de passar tempo comigo? Yonvou suspirou. Como ele poderia ser frio na frente de uma sobrinha tão fofa? Ele tirou sua máscara. Não, é claro que não. O que você quer fazer? Ei! Quero fazer o que você me ensinou da última vez. Amarelinha. Foi divertido. Um enorme sorriso apareceu no rosto de Seixa. Era como se suas preocupações tivessem desaparecido. Então ela agarrou a mão de Yonvou e o puxou para o jardim. Yonvou a seguiu, balançando sua cabeça. Ele ficou sabendo que os garotos da vila eram loucos por Seixa e agora ele tinha uma ideia do porquê. Bran sorria enquanto observava Yonvou e Seixa saindo. Ele ama tanto a sua sobrinha. Era raro ver uma cena comovente na torre. Ananta os observava em silêncio. Seus olhos se focaram e então desfocaram novamente. Creutz estalou sua língua. O Tártaro, a tribo dos Unchifres e agora a Terra do Sangue? Quando ele fez todas essas conexões, ele não disse nada porque prometeu seguir Yonvou em silêncio, mas ficou surpreso que agora eles estavam visitando a Terra do Sangue. Ele estava curioso para saber qual era a relação de Yonvou com a Terra do Sangue. Se for uma relação boa, o regimento vai ter que repensar a nossa relação com a Terra do Sangue também. Creutz e o resto do regimento da fantasia tinham uma análise simples da Terra do Sangue. Psicopatas loucos. Mas ainda eram melhores do que os lunáticos do exército demoníaco. E havia algumas pessoas razoáveis na Terra do Sangue com quem o regimento da fantasia tinha conexões. No entanto, eles não gostavam muito da Terra do Sangue por causa de uma coisa. Não tem como adivinhar o que o Imperador da Gula está pensando. A Terra do Sangue tinha um sistema de império, o que significava que o Imperador tinha total autoridade e poder. As pessoas eram profundamente leais ao Imperador, que decidia a direção que o clã tomaria de acordo com seus desejos. A vontade do Imperador da Gula era a vontade do Império e por ser impulsivo e inconstante, o regimento da fantasia não conseguia respeitá-lo. Ele de repente mudava de ideia no meio de algo que estava fazendo e, às vezes, desaparecia do campo de batalha simplesmente porque estava com fome. No entanto, ele era poderoso o suficiente para ser um dos 9 reis e ninguém podia pará-lo, exceto o rei Marcial. O Imperador da Gula também tem um lado aterrorizante. Ele é realmente louco e Yonvou estava indo até ele. Creutz estava preocupado, mas as engrenagens em sua cabeça estavam se movendo. O líder do regimento estava profundamente interessado em Yonvou e até disse que queria o acumulador do seu lado o tempo todo.
Se Yonvou entrasse no regimento da fantasia, ele ganharia uma posição alta e sua relação com as outras organizações influenciaria a atitude do regimento. Como que essas pessoas são chamadas mesmo? Kreutz se lembrou de algo que seus subordinados disseram sobre pessoas que tinham muitos amigos e saíam com várias pessoas. Pensei que era um outsider, mas na verdade ele é totalmente um insider. NT. Outsider é um termo para um investidor que não tem acesso às informações de uma empresa. Já insider é um termo para uma pessoa que tem acesso a informações privilegiadas nas empresas, participando de operações importantes e obtendo informações que possam ser usadas de forma ilegal para obter vantagem financeira. Você entrou no espaço exterior Terra dos Crepúsculos Vermelhos. Um crepúsculo rosa alaranjado apareceu diante de Kreutz quando ele entrou no portal depois de Yonvou. Havia um carpete vermelho sob seus pés e soldados em armadura vermelha começaram a soprar suas trombetas e tocar seus tambores. Yonvou arregalou os olhos para essa recepção chamativa. Ele estava além de surpreso, ele estava perplexo. Quando eles prepararam isso, a Terra do Sangue era famosa por ter diferentes cerimônias de boas-vindas para diferentes convidados: vermelho, branco, azul e preto. Vermelho era reservado para seus convidados de honra, como Yonvou. Era normalmente algo que eles só organizavam para um líder de um dos 8 grandes clãs ou alguém de status equivalente. E estão fazendo isso por mim. Era verdade que ele os tinha enganado para conseguir sua confiança, mas Yonvou não sabia que eles tinham tanta consideração por ele. Além disso, o Imperador da Gula era o líder de um grande clã. Mesmo que ele gostasse de Yonvou, ainda tinha o direito de tratá-lo de forma indiferente. Obviamente, esse tipo de boas-vindas não era uma coisa ruim para Yonvou. Se eles o aceitaram dessa forma, significava que ele poderia conseguir mais coisas deles. Oh! Olha só quem é! Se não é o meu amigo íntimo, o acumulador. Um palanque chique chegou do palácio, carregado por 100 escravos. Atrás dele, Duque Tuantien, Duque Moglai e cerca de 36 marqueses o seguiam como servos. Uma aura violenta que cheirava a sangue os rodeava enquanto o homem gordo, que era o imperador da Gula, se levantava cambaleando de sua cadeira elegante. Ele tinha um sorriso gentil em seu rosto, mas ainda havia sangue em seu queixo. Era uma visão macabra. É um prazer conhecê-lo, Sua Majestade Yonvou não pensou 2 vezes e se curvou, ou pelo menos tentou, mas o imperador da Gula de repente pulou do palanquim, fazendo o chão tremer. Sua gordura tremia enquanto ele cambaleava até Yonvou e o ajudou a se levantar. O que você está fazendo? Não precisa cumprimentar um amigo próximo tão formalmente. A sua reputação é a minha reputação. Você está planejando fazer os outros me desprezarem? O imperador da Gula deu um tapinha no ombro de Yonvou e agarrou sua mão. De qualquer forma, não fique aí parado. Entre. Precisamos conversar sobre várias coisas. Você sabe por quanto tempo fiquei esperando? O imperador da Gula forçou Yonvou a subir no palanquim e olhou ao redor. Ele encarou a banda marcial e o comitê de boas-vindas. O que estão fazendo? Um convidado importante chegou. Cumprimentem ele sinceramente agora mesmo. Eles começaram a marchar ao som das trombetas. Ah! Não é muito, mas espero que goste. O imperador da Gula caiu na gargalhada e disse para Yonvou se sentar na longa mesa. Isso não é muito. Yonvou olhou para o vinho, para o pato assado no mel e para as outras iguarias em descrença. Chamas dançavam nos pavios das velas douradas. Tudo que Yonvou viu até agora era extravagante. Os servos se curvavam para ele e os soldados o cumprimentavam de forma ainda mais dramática do que o comitê de boas-vindas. Na sala de jantar, Yonvou se sentou perto do imperador da Gula, que estava sentado na cabeça da mesa. O imperador da Gula disse para que ele comesse, com seus olhos curvados fazendo Yonvou se sentir desconfortável. No entanto, ele não podia recusar o convite. Ele estava com fome de qualquer forma, então lentamente moveu sua mão para colher. Mesmo se estivesse envenenado, seu sangue venenoso debilitante podia resistir à maioria dos venenos.
Assim que experimentou a sopa, Yonvou arregalou os olhos. Isso é. O imperador da gula riu. Ah! O que achou? Não é incrível? O nosso chefe, Duque Tuantien, teve muito trabalho para cozinhar tudo isso, obrigado. Espero que o nosso convidado goste. Duque Tuantien deu um sorriso brilhante com sua roupa de chefe branca. Yonvou riu. Esses desgraçados. Eles serviram sopa com ovas de tubarão das almas como entrada? O tubarão das almas era um monstro raro do 68º andar que podia se mover livremente entre a realidade e o mundo imaginário. Ele só aparecia a cada 10 anos e era famoso por ter ovas que possuíam uma grande quantidade de poder sagrado. Jogadores normais conseguiriam controlar seu poder mágico melhor depois de comer as ovas, mas a terra do sangue as esmagou e transformou em sopa. Além disso, o leite de ovelha da montanha Taranha que usaram como ingrediente da sopa era conhecido por aumentar a vitalidade de quem o bebia. A sopa era um elixir que qualquer um adoraria devorar e gastava um ano dos ganhos de um clã para ser feita. Yonvou tomou cuidadosamente o vinho de frutas, se perguntando o que era. Um gosto fresco tomou conta de sua língua. Apesar de ter dado somente um gole, seu poder mágico aumentou imediatamente. O seu poder mágico aumentou em 8 pontos. O seu poder mágico aumentou em 6 pontos. Definitivamente tinha ambrósia, a fruta dos deuses que só crescia no 71º andar. Yonvou ativou seus olhos dracônicos para observar os outros ingredientes. Sopa fenguan e carne de troll de 3 cabeças, mel da maçã dourada, bife da cauda do rei das sereias, vinho de vinho raro. Yonvou estava tão perplexo que nem conseguia mais rir. Kreutz teve certeza enquanto observava Yonvou. Ele com certeza é um insider por ter sido recebido dessa maneira extravagante. Capítulo 320, Carta de Amizade, 5 Baia. Me sinto cheio só de te ver comendo. O imperador da gula deu um tapinha na barriga, olhando os pratos vazios de Yonvou. Yonvou achou isso divertido. Hilário, ele bufou. O imperador da gula estava se sentindo cheio só de vê-lo comer. Na verdade, foi ele quem comeu a maioria da comida. Seu estômago, que estava o dobro do tamanho, era prova disso. Obviamente, Yonvou comeu bastante também. O imperador da gula era alguém que ele mataria algum dia, mas ele não tinha motivo para recusar um gesto tão legal, especialmente já que era uma oportunidade para experimentar elixires dos quais nunca ouviu falar. Havia uma sopa feita com fenguang, uma maçã que aumentava sua expectativa de vida só com uma mordida, carne de sereia que aumentava sua energia e um vinho divino que mantinha fantasmas afastados, entre muitas outras coisas. Yonvou viu suas estatísticas aumentarem imediatamente. E por último, experimente isso. É perfeito para limpar o paladar. Era um vinho dourado em um pequeno frasco. Era lindo, como ondas refletindo a luz do sol de manhã. Era o alimento mais único entre todas as comidas que ele experimentou. Yonvou examinou com seus olhos dracônicos e ficou desconfiado. Isso é. O imperador da gula deu uma risada abafada. Ei! Então você reconheceu. Isso mesmo, isso é licor de Janshit. Um licor feito pelo Rei dos Milhares, que era tão cruel quanto a Lorde Vampírica. Eu só o bebo quando estou com convidados especiais. Yonvou não tinha nada a dizer. O imperador da gula estava servindo licor de Janshit para ajudar na digestão. Ele claramente considerava Yonvou como um convidado especial, mas Yonvou sentiu a ironia de seus esforços para conseguir o licor. O que está esperando? Rápido, beba. É delicioso. O imperador da gula virou o frasco com um sorriso feliz. Suas camadas de gordura tremeram. Yonvou olhou para ele por um momento e levou o frasco até sua boca. Ele podia sentir os fatores em seu corpo tentando circular. Bom, sim, senhor. Antes que seu corpo pudesse absorver o licor de Janshit, Bo o armazenou em outro lugar. Você adquiriu um licor de Janshit. Atualmente coletados. 3, 5. Uma mensagem apareceu dizendo que o licor havia sido separado no subespaço. Yonvou suspirou. Ele olhou para o imperador da gula calmamente. O imperador ainda estava tremendo com os efeitos do licor de Janshit. Ele parecia viciado em drogas.
Yonvou se perguntava qual era a diferença de poderes entre ele e o imperador. Ele podia ver as imperfeições do imperador com seus olhos dracônicos e elas estavam emaranhadas de um jeito complexo. Ele de repente ficou curioso para saber o que aconteceria se ele corresse para cima do imperador com Vigrid. A obsessão do imperador da gula com carne de dragão começou muito tempo atrás e foi por isso que ele começou a pressionar Yonvou. Também foi por isso que ele enviou o Visconde Lau. Ele era alguém que Yonvou tinha que matar algum dia, assim como a Rainha do Verão. Ele sentiu um impulso de fazer isso agora, mas conseguiu recuperar lentamente o controle sobre suas emoções. O imperador da gula não era alguém que poderia ser derrotado tão fácil assim. Mesmo se ele conseguisse, havia os 2 duques, os 36 marqueses e os 108 viscondes para ele lidar também, sem mencionar os milhares de soldados. Yonvou não conseguiria escapar. Ainda não era a hora certa. O imperador da gula abriu seus olhos. Sem saber dos pensamentos de Yonvou, ele sorriu. É tão divertido comer com um querido amigo, eu que estou grato. Aqui está um presente para sua majestade. Yonvou puxou uma caixa e a entregou ao servo que estava ao seu lado. O imperador esfregou suas mãos e lambeu seus lábios. Meu Deus, não precisava. Você não deveria ter se incomodado, mas já que está oferecendo, não vou recusar o que Yonvou havia trazido. O imperador da gula abriu a caixa animado. Então seus olhos se esbugalharam e seu queixo duplo tremeu. E isso é carne de dragão e sangue dracônico. Como pode ver, é da Rainha do Verão. Bum! O imperador da gula pulou de sua cadeira. Suas bochechas ficaram vermelhas de antecipação. A carne de dragão e o sangue dracônico que ele queria tanto finalmente vieram parar em suas mãos e ainda por cima eram do último dragão, a Rainha do Verão. Tuantiren. Rápido! Rápido! Bum! Bum! Duque Tuantiren veio correndo quando o imperador da gula o chamou. Ah! Hoje é o dia mais feliz da minha vida. Quando poderei experimentar um dia como esse de novo? O imperador da gula abaixou o prato que estava lambendo e tremeu. Yonvou riu. Ele não gostava de ver o imperador da gula tão feliz, mas as coisas que deu ao imperador eram inúteis para ele. Ele só tinha trazido carne de dragão que foi raspada das costelas da Rainha do Verão e um resto de sangue diluído. Era hilário ver o imperador da gula tão feliz com lixo, especialmente já que ele era alguém que comia sopa de ovas de tubarão das almas e sopa de finguang até ficar cheio. Para Yonvou, o valor das coisas era realmente subjetivo, então ele não conseguiu evitar de rir. Uma luz vermelha apareceu nos olhos do imperador da gula e desapareceu. Seu estômago enorme roncou grotescamente como se ele fosse uma cobra digerindo algo que engoliu inteiro. Urr! O relógio de bolso tremeu. O quê? Yonvou colocou sua mão dentro de sua jaqueta e tocou o relógio. Era diferente das vibrações que sentiu quando ouviu a voz do seu irmão. Parece com quando entrou em contato com o desespero e a mágoa do rei obscuro. Então isso significa o imperador da gula tinha algo a ver com o relógio de bolso. As vozes dos 2 ciclopes ecoaram em sua cabeça. Mestre, isso é uma pedra da alma. Ah! Elas são tão comuns assim agora. O quê? Yonvou arregalou os olhos. Como assim tinha uma pedra da alma aqui? Os 2 ciclopes compartilharam uma visão com Yonvou, mostrando algo dentro do peito do imperador da gula. A carne de dragão que ele comeu estava sendo desfeita e circulando pelo seu corpo. Parece com gula. Mas ele não está nem usando 5% do poder da pedra da alma. Ele não sabe nada sobre o poder de Luciel. HMPH. Isso é a mesma coisa que colocar um colar em um porco. Brontes e Steropes não conseguiram evitar de criticar o imperador da gula e Yonvou conseguiu descobrir algo. Havia várias coisas estranhas sobre o imperador da gula e era difícil de dizer de onde seu poder originava. Mas se ele estivesse usando o poder da pedra da alma, então não haveria um jeito de derrotá-lo. O imperador da gula possuía um poder que podia digerir os fatores que consumia e transformá-los em sua força. Claro que Yonvou não daria seu poder ao imperador da gula, mas precisaria de um jogador forte como o rei marcial para desafiar o imperador.
Agora que penso nisso, o Imperador da Gula era considerado o rei mais fraco da história entre os líderes da Terra do Sangue. E então, de repente, ele ficou forte. Fazia sentido que ele passou a usar a força da Pedra da Alma de Luciel, assim como os dois Ciclopes disseram. Yonvou poderia descobrir um modo de derrotar o Imperador da Gula. Ele escondeu sua expressão. Como posso derrotar o Imperador da Gula? Ele decidiu que o Imperador seria seu próximo alvo. O Imperador da Gula terminou de digerir a comida e começou a falar em um tom sério. Se você precisar de qualquer coisa no futuro, me diga. Eu juro pelo meu nome que o Império inteiro e eu seremos seus amigos para sempre. Parece que ele está de bom humor. Yonvou assentiu. Parecia a hora certa de tocar no assunto. Então posso pedir algo de você? Vá em frente. Eu já disse que sou seu amigo. Será que o Imperador percebeu enquanto perigo estava se metendo ao dizer essas palavras? Você pode me dar mais um pouco de licor de Janshit? O licor. Você gostou dele tanto assim? Na verdade, preciso usá-lo para outra coisa. Yonvou explicou que precisava dele para uma arma. De quanto você precisa? Preciso de mais ou menos 2 barris. Na verdade, ele só precisava de 2 copos, mas queria pegar o máximo que pudesse. O Imperador da Gula não respondeu por um tempo. Apesar de ter oferecido fazer qualquer coisa, licor de Janshid era outra história. Ele também precisava se esforçar para arranjar licor de Janshid. Era tão precioso que ele tomava extremo cuidado. Quando Yonvou pediu tudo isso, o Imperador sentiu seu coração subir pela garganta. O que vai acontecer se você não conseguir essa quantidade? Yonvou respondeu com uma expressão levemente exausta. Posso ficar em perigo e vai ser mais difícil de ajudá-lo no futuro. Claro que isso é só um pedido, então você pode recusar. Como posso te forçar a me dar algo? Yonvou fez parecer como se ele não se importasse, mas o Imperador da Gula não podia manchar sua reputação como o Imperador, recusando fazer o que tinha prometido. Havia muitos subordinados o observando na sala de jantar, certos de que ele daria o licor a Yonvou. Sua Majestade Duque Tuantien se aproximou cuidadosamente do Imperador e sussurrou em seu ouvido. Os olhos de Yonvou brilharam. Ele estava curioso para saber o que o Imperador diria. Você disse que precisa do licor, não é? O Imperador estreitou os olhos enquanto tossia. Mas como você sabe, licor de Janshid é extremamente precioso e não posso dá-lo sem a permissão dos meus conselheiros. É mesmo? Não tem problema, mas não é impossível. Vamos fazer um acordo. Você também foi atacado por aquela maldita rainha do verão no 27º e 28º andar, correto? Yonvou percebeu que o Imperador iria dizer. Sim, então trabalhe conosco. Nós vamos nos aliar com o Dragão Negro para nos vingar pela morte do Duque Ardbar. Nos ajude. Yonvou arregalou os olhos. Trabalhar com o Dragão Negro. Para derrubar o Dragão Branco. Ele disse, eu posso não ser de muita ajuda. Não diga isso. Você acha que eu não sei que você acabou com Tritão sozinho? E você até tem aqueles seus amigos nas suas sombras. Ele sabe sobre Chamon e os outros. O Imperador da Gula falou como se isso não fosse nada, mas Yonvou não deixou passar despercebido todas suas palavras. Era incrível que seus espíritos familiares só tinham sido percebidos agora. Com a atenção de todos nele, todas as suas táticas estavam sendo reveladas e estava claro que a Terra do Sangue também o tinha investigado. E o regimento da fantasia, o Imperador da Gula, lançou um olhar para Kreutz. E até naquele momento, ele não era só um cara exigente e rico, mas um imperador de um país. A tribo dos Unchifres. Uma aura violenta se espalhou pela sala de jantar. Foi fácil. Yonvou sorriu com todos os seus dentes à mostra por trás de sua máscara. Ele conseguiu fazer seus inimigos lutarem entre si e adquirir o licor de Janshid só levantando um dedo. A única coisa que o preocupava era a participação da tribo dos Unchifres, mas o rei marcial daria um jeito nisso. Não seria estranho se acidentes acontecessem durante a luta. Yonvou já estava planejando um modo de tomar a vida do Imperador da Gula na confusão da batalha. Chamon começou a cantarolar para si mesmo.
Apunhalar pelas costas. Apunhalar pelas costas. Que música divertida. Continua no próximo vídeo.